Deuteronômio capítulos 6 a 8, 15, 18, 29 a 30 e 34. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor. Vem e segue-me, Estudo Pessoal e Familiar, Velho Testamento 2022. Moisés ordenou aos filhos de Israel que ensinassem as palavras do Senhor a seus filhos. Ver Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Ao estudar Deuteronômio esta semana, encontre maneiras de compartilhar com os membros de sua família o que aprendeu. Registre suas impressões. O ministério terreno de Moisés começou em uma montanha quando Deus falou com ele de uma sarça ardente. Ver Êxodo capítulo 3, versículos 1 a 10. E terminou em uma montanha, mais de 40 anos depois, quando Deus deu a Moisés um vislumbre da terra prometida no cume do Monte Nebo. Ver Deuteronômio, capítulo 34, versículos 1 a 4. Moisés passara a vida preparando os filhos de Israel para entrar na terra prometida, e o livro de Deuteronômio registra suas instruções, seus lembretes, suas exortações e súplicas finais aos israelitas. Ao ler suas palavras, fica claro que o objetivo real do ministério de Moisés, a preparação que o povo precisava, não era a sobrevivência no deserto, a conquista de nações ou a edificação de uma comunidade. Tratava-se de aprender a amar a Deus, obedecer a Ele e permanecer leal a Ele. Essa é a preparação de que todos nós precisamos para entrar na terra prometida da vida eterna. Assim, embora Moisés nunca tenha colocado os pés na terra que mana leite e mel, Êxodo capítulo 3, versículo 8, graças à sua fé e fidelidade, ele entrou na terra prometida que Deus preparou para todos aqueles que o seguem. Para uma visão geral do livro de Deuteronômio, ver Deuteronômio no Guia para Estudo das Escrituras. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 7, capítulo 8, versículos 2 a 5 e 11 a 17, capítulo 29, versículos 18 a 20, capítulo 30, versículos 6 a 10 e 15 a 20. O Senhor quer que eu o ame de todo o coração. Em seus ensinamentos finais, Moisés lembrou aos filhos de Israel: Esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou, mesmo enquanto eles estavam no deserto. Deuteronômio capítulo 2, versículo 7. Agora que os israelitas estavam prestes a entrar na terra prometida, com cidades que eles não edificaram e casas cheias de tudo o que é bom, que eles não encheram, Deuteronômio capítulo 6, versículos 10 a 11, Moisés temia que endurecessem o coração e se esquecessem do Senhor. Considere a condição de seu próprio coração ao ler o conselho de Moisés. Talvez você queira se concentrar nos seguintes versículos e anotar suas impressões. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 7. Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 a 5. Deuteronômio capítulo 8, versículos 11 a 17. Deuteronômio capítulo 29, versículos 18 a 20. Deuteronômio capítulo 30, versículos 6 a 10. Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 a 20. O que você pode fazer para não permitir que seu coração se endureça e amar ao Senhor de todo o coração? Que conexões você consegue fazer entre Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 a 6 e Mateus capítulo 22, versículos 35 a 40? Ver também Levítico capítulo 19, versículo 18. Ver também Dieter F. Uchtdorf, O Desejo de Retornar ao Lar. Aliahona, novembro de 2017, página 21. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 12 e 20 a 25. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor. Grande parte da geração de israelitas que entraria na terra prometida não havia testemunhado as pragas no Egito nem cruzado o Mar Vermelho. Moisés sabia que eles, e as gerações futuras, precisariam se lembrar dos milagres e das leis de Deus se quisessem permanecer como o povo de Deus. Que conselho Moisés dá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 12 e 20 a 25, que pode ajudá-lo a se lembrar das grandes coisas que Deus fez por você?
O que você se sente inspirado a fazer para que a palavra do Senhor esteja no teu coração diariamente? Versículo 6. Como você passará sua fé para as gerações futuras? Ver também Deuteronômio capítulo 11, versículos 18 a 21. Garrett W. Gong, Recordá-lo Sempre. Aliahona, maio de 2016, página 108. Deuteronômio capítulo 15, versículos 1 a 15. Ajudar os necessitados requer mãos generosas e um coração solícito. Deuteronômio capítulo 15, versículos 1 a 15, aconselha como ajudar os pobres e necessitados, incluindo algumas práticas específicas que não são seguidas hoje em dia. Mas observe o que esses versículos ensinam sobre por que devemos ajudar os pobres e como nossas atitudes em relação a essa ajuda são importantes para o Senhor. Em sua opinião, o que o Senhor quer que você aprenda com esses versículos que ensinam como servir ao próximo? Ver também Russell M. Nelson, O Segundo Grande Mandamento. Liahona, novembro de 2019, página 96. Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 a 19. Jesus Cristo é o profeta que seria levantado semelhante a Moisés. Pedro, Nefe, Moroni e o próprio Salvador comentaram sobre a profecia em Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 a 19. Ver Atos capítulo 3, versículos 20 a 23, 1 Nefe capítulo 22, versículos 20 a 21, Joseph Smith, História, capítulo 1, versículo 40, 3 Nefe capítulo 20, versículo 23. O que você aprende sobre o Salvador nesses versículos? Em que sentido o Salvador é semelhante a Moisés? Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Jesus Cristo é o profeta semelhante a Moisés. Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 a 8. O que aconteceu com Moisés? Embora Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 a 8 afirme que Moisés morreu, o entendimento moderno esclarece que ele foi transladado ou transformado para não sofrer dor ou morte até sua ressurreição. Ver Alma capítulo 45, versículos 18 a 19, Moisés e seres transladados no Guia para Estudo das Escrituras, scriptures.churchofjesuschrist.org. Era necessário que Moisés fosse transladado porque ele precisava ter um corpo físico para entregar as chaves do sacerdócio a Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Ver Mateus capítulo 17, versículos 1 a 13. Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. Deuteronômio capítulo 6, versículos 10 a 15. Esses versículos podem inspirar sua família a pensar nas bênçãos que vocês têm recebido. Como podemos seguir o conselho de Moisés? Guarda-te para que não te esqueças do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 12. Vocês podem registrar seus sentimentos a respeito de suas bênçãos, talvez em um diário ou no Family Search. Deuteronômio capítulo 6, versículos 13 e 16, capítulo 8, versículo 3. Esses versículos ajudaram o Salvador durante um momento importante de sua vida. Para ver como, leiam juntos Mateus capítulo 4, versículos 1 a 10. Que passagens das Escrituras nos ajudaram em momentos de necessidade? Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 9. Faça algo para ajudar seus familiares a se sentirem especiais, como preparar um prato de comida que eles gostam muito. Depois, vocês podem ler Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 9 e trocar ideias sobre o que significa ser um povo especial, versículo 6, para o Senhor. Deuteronômio capítulo 29, versículos 12 a 13. Falar sobre Deuteronômio capítulo 29, versículos 12 a 13, abre uma oportunidade para sua família conversar sobre os convênios que vocês farão ou fizeram com o Pai Celestial. O que significa ser o povo de Deus? Como nossos convênios nos estabelecem como o povo de Deus? Versículo 13. Para mais ideias sobre como ensinar crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me Primária. Hino sugerido: Eu quero viver o Evangelho.
Músicas para Crianças, página 72. Aperfeiçoar o estudo pessoal. Busque suas próprias inspirações espirituais. Este esboço sugere passagens e princípios nos quais você pode se concentrar, mas não deixe que essas sugestões limitem seu estudo. Ao estudar, talvez você aprenda sobre um princípio não mencionado aqui. Permita que o Espírito o guie às verdades que precisa aprender.